Bom, pessoal, vamos começar a conversar então sobre a nossa disciplina, tá? Na aula de hoje a gente vai ver então um pouco sobre funções em PHP, tá? Mas antes de entrar em funções a gente tem que ver algumas coisas relacionadas a variáveis que a gente podia ter visto lá no começo quando a gente falou de variáveis, mas eu achei que ia ficar uma coisa solta naquele momento, a gente não ia conseguir mostrar para vocês exatamente como é que funcionava essa parte. E esse agora que a gente vai precisar disso, então eu preciso que vocês saibam como é que funciona o escopo de variáveis, tá? A gente vai ver como é que a gente declara funções, como é que a gente cria funções no PHP, como é que a gente utiliza essas funções no PHP, e depois eu vou mostrar para vocês algumas funções pré-definidas, então funções que o próprio PHP definiu já, os próprios desenvolvedores do PHP definiram para a gente poder utilizar algumas partes, algumas coisas mais facilmente, não precisar inventar a roda, vamos botar assim, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz uma validação de formulário, que utiliza essas funções que eu vou mostrar para vocês, e por último eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o escopo de variáveis, então. Basicamente, no PHP, a gente tem 3 escopos de variáveis, tá? A gente tem as variáveis superglobais, as variáveis globais e as variáveis locais. As variáveis superglobais, elas são aquelas que são criadas pelo próprio interpretador PHP. Então, a gente não tem como alterar as informações que estão dentro dessas variáveis, elas são criadas pelo próprio interpretador. Então ele vai lá localmente botar informações ali dentro dessas variáveis, a gente pode utilizar essas informações quando a gente precisa, mas a gente não consegue alterar essas informações. As variáveis globais, basicamente, é o que a gente está usando até agora nas nossas atividades. Então, todas as variáveis que a gente cria no escopo da nossa aplicação, elas são chamadas de variáveis globais. Elas ficam disponíveis durante todo o processamento daquele código. Então, desde o momento que eu instanciei a variável até o momento que o meu código terminou, ela está válida, tá? Eu tenho como utilizar ela em qualquer momento. E a gente tem as variáveis locais, que elas entram no que a gente vai ver hoje. São variáveis que elas têm uma validade, um período de validade bem pequeno, tá? Elas funcionam enquanto uma função está sendo executada, por exemplo, ou enquanto um trecho pequeno de código está sendo executado, tá? Mais especificamente nas funções. Como a gente vai ver as funções hoje, eu vou mostrar para vocês algumas coisas, por exemplo, que a gente tem como utilizar essas variáveis locais. A gente não consegue utilizar essas variáveis locais fora dessa função. Então, eu crio uma variável dentro de uma função, assim que termina a execução da função, essa variável não existe mais, e aí eu não tenho como executar ela, usar ela no meu programa, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente cria essas variáveis, para não tentar chamar ela depois para imprimir o dado na tela, por exemplo. A gente não tem como imprimir um valor de uma variável que estava lá dentro da função se a gente estiver fora da função, tá? Então, a gente, na hora da criação das variáveis, a gente tem que prestar atenção que se eu preciso dessa informação fora da função, depois do término da função, na hora do return, lá quando eu vou devolver o valor que eu quero devolver, eu tenho que colocar então o valor dessa variável sendo devolvido, ou mandar mostrar essa informação lá dentro da variável, dentro da função mesmo, tá? Então, as variáveis superglobais, como eu disse, são criadas pelo interpretador PHP, tá? Quer dizer que a gente não consegue alterar os valores que estão lá dentro delas, a gente só consegue ler esses valores. Cada uma delas armazena informações específicas, então a gente tem as informações a respeito da requisição no GET, no POST, no REQUEST, a gente tem informações sobre sessões na session, cookies no cookie, a gente tem informações sobre o servidor na variável $_server, e a gente tem uma variável que é a única que a gente consegue ter um pouquinho de controle, vamos botar assim, que é a variável globals, tá? Ela é uma variável que o próprio interpretador PHP cria, tá? E armazena todos os valores de variáveis que a gente utiliza, globais que a gente coloca no nosso código. Então, se a gente cria uma variável $A, por exemplo, lá no nosso código, ele vai dentro do globals ter lá o globals, todas essas variáveis, na verdade, elas são um array, tá? E dentro do globals, mais especificamente, então, ele cria lá uma variável e ele bota uma chave A e ele adiciona esse valor que a gente adicionou nessa variável dentro desse globals A,
tá? Então, a gente tem uma variável que a gente consegue, entre aspas, modificar o valor que tem lá dentro, mas a gente não está editando ela, a gente está editando outra variável, e aí, internamente, o interpretador cria essa variável dentro dessa variável globals, tá? Então, as variáveis globais, como eu disse para vocês, é o que a gente está utilizando até agora, elas ficam disponíveis desde o momento da instância, que elas são instanciadas até o momento que termina a aplicação. Depois da criação da variável, você pode usar ela em qualquer momento dentro da aplicação, inclusive dentro das funções, se a gente utilizar um comandinho específico, que eu vou mostrar para vocês depois, tá? E é isso. E as variáveis locais, então, elas ficam disponíveis somente dentro de uma função, um bloco de código, tá? Assim que se encerra a execução dessa função, essa variável automaticamente é excluída da memória e ela não existe mais. Então, eu não consigo acessar essa variável fora do escopo da minha função, tá? Funções. Antes da gente falar sobre funções, vamos falar um pouquinho sobre os paradigmas de programação, tá? Bem rapidinho. A gente tem diversos paradigmas de programação. Se vocês forem olhar, procurar na internet, vocês vão ver que tem trocentos milhões de paradigmas, tá? A gente tem desde a programação funcional, que não é bem programação, é o pessoal da matemática que usa muito, que é para quando eu quero criar novas funções matemáticas, eu utilizo essa programação funcional. Então, como é que eu faço para criar uma adição e quais são os métodos que estão inseridos nisso, tá? A gente tem a programação procedural, que basicamente é o que a gente tem feito até então, tá? A gente tem usado a programação procedural, que a gente cria como se fosse uma lista de bolo e vai colocando linha embaixo de linha, e o nosso código, o nosso interpretador, ou o nosso compilador, se for o caso, mas no nosso caso aqui do PHP, o interpretador, ele vai lendo linha por linha e executando os comandos que estão ali naquela linha, tá? A gente tem, eu não sei se vocês já tiveram aula de programação orientada a objetos, mas a gente tem um outro paradigma chamado de orientação a objetos, tá? Que basicamente trata cada parte do nosso código como se fosse um objeto, e esse objeto tem funções específicas, ele tem alguns métodos lá dentro que permitem que eu execute, então, partes desse objeto sempre que eu precisar. E a gente tem uma coisa que está muito em alta hoje em dia, que é a programação paralela, com o advento dos computadores, dos processadores multicore lá, que tem vários núcleos dentro dele, e até a computação como ela está sendo desenvolvida hoje em dia, que tu tem vários equipamentos processando uma única informação. Então, essa parte de programação paralela, ela é um outro paradigma de programação que a gente cria o programa pensando que a gente pode ter vários processadores processando essa informação. Então, tu pode ter um computador processando uma linha, um outro processando uma outra. Não é linha, na verdade, porque eles usam comandos, blocos de comandos. Então, um executa um bloco de comando, a gente manda para um outro bloco de comando. Então, a gente consegue fazer com que vários equipamentos processem uma mesma informação para a gente, tá? Bom, até aqui, como eu disse, a gente está trabalhando com programação procedural, tá? A gente tem um procedimento, a gente tem uma lista de comandos, e eu vou executando esses comandos conforme vai passando linha a linha dentro do nosso interpretador PHP. Hoje a gente vai passar, então, por um paradigma um pouco diferente, tá? A gente vai começar a trabalhar com programação estruturada, tá? É um outro paradigma de programação, que na verdade a gente não vai passar, mas a gente vai começar a utilizar a programação estruturada, que cria estruturas que podem ser reutilizadas durante o nosso código, tá? Então a gente cria lá uma estrutura dentro do PHP, chamada de função, tá? Que a gente pode ser chamado, que essa função pode ser chamada várias e diversas vezes dentro do nosso código, sempre que a gente precisar executar alguma coisa. Imaginem que a gente precisa, eu estou fazendo um programa para uma loja, por exemplo, e eu tenho que calcular a comissão dos vendedores, por exemplo. Então eu tenho lá o vendedor X, que tem um salário de tanto, um valor X de venda, e eu tenho que calcular qual seria a comissão para esse vendedor, quanto é que ele receberia no final do mês. Para um vendedor só, a gente vai lá, executa, cria o programinha, faz, manda rodar, tá aqui o programa funcionando. Mas quando a gente precisa fazer isso para vários funcionários, é mais fácil eu criar uma função que recebe os dados do funcionário e executa essa função, esse cálculo de quanto seria a comissão dele, e no final só retorna o valor final,
do que eu criar várias vezes aquele mesmo código ali para ser executado. Então, a gente começa a criar estruturas que facilitam essa reutilização. Então, eu crio um código, sempre que eu preciso resolver aquele problema, eu vou lá e chamo aquele código, ele executa o que precisa executar e me retorna, então, um valor ou uma informação já compilada, tá? Já trabalhada com ela. Tá? Então, a gente vai passar a começar a conversar sobre, então, o paradigma da programação estruturada. Bom, como é que são essas estruturas no PHP, então? Basicamente são funções, tá? Elas têm uma sintaxe específica para criar funções, que é essa aqui, então. Eu vou utilizar a palavra reservada function, tá? Depois eu vou passar um nome para essa função. Nome de função é praticamente igual ao nome de variável, a única diferença é que não tem o cifrão aqui antes, tá? Então, o nome de variável não pode ter número no primeiro caractere, não pode ter caracteres especiais, não pode ter espaços, é o mesmo esquema, não pode ter número no primeiro, não pode ter caracteres especiais, não pode ter espaços. Para tu separar palavras, por exemplo, no nome de variável, de função e de variável, tu tem que usar o underline, pode usar letras minúsculas, maiúsculas. Depois da primeira letra aqui, tu pode usar números. Então, é exatamente a mesma coisa para criar nomes de variáveis e para criar nomes de funções. Então, quem entendeu como é que funciona o nome de variável lá, quais são as regras para tu criar um nome de variável, é a mesma coisa para criar nomes de funções, tá? Aí a gente tem uma parte que a gente passa parâmetros, pode ser um, pode ser vários, pode ser nenhum também em alguns casos, tá? Aí eu executo lá um monte de linhas de código, então eu boto vários códigos ali dentro para serem interpretados, trabalhados, calculados, mexidos, seja lá o que for, tá? E no final eu posso ter ou não um return. O que é esse return? É devolvendo lá para o meu código, para o meu escopo global, o valor que eu calculei ali dentro, ou a informação que eu calculei ali dentro, tá? E por que eu boto que pode ser retornado ou não? Pode ter esse return ou não. Tem algumas funções que são chamadas de funções void, tá? Lá, se vocês trabalharam com C, vocês viram as funções void, vocês viram algumas coisas desse tipo, tá? Elas são funções que executam um certo processamento e encerram esse processamento dentro dela. Por exemplo, mostra uma informação na tela, utiliza alguns dados para fazer um processamento ali dentro que não precisa retornar essa informação lá para nosso escopo global. Isso são chamadas de funções void, tá? A gente não vai, no PHP, a gente não tem essa nomenclatura propriamente dita, mas a gente diz que funções que não têm um return, elas são chamadas de void, tá? Só para você saber que esse cara existe. Então, esse cara aqui, da linha 4, ele não é obrigatório. Então, eu posso ou não ter um return. A partir do momento que a minha função encontra um return, se eu tivesse mais linhas de código aqui embaixo, ele simplesmente ignora. Ele retorna ali e encerra a execução da função, tá? O return tem que ser sempre a última coisa da função. Posso ter outros códigos, posso ter um if, por exemplo, que dentro do if tem um return, dentro do else tem outro return, por exemplo. Pode ser, tá? Mas aí eu tenho, a partir do momento que eu encontrei o return, aliás, meu interpretador do PHP encontrou o return, ele ignora o resto e sai fora da função. Bom, aqui eu criei uma função simples, então, a função somador, recebe dois valores, então ela recebe o val1 e o val2, são dois números, tá? Nesse caso aqui, estas variáveis aqui, elas são variáveis locais. O que isso quer dizer? A partir do momento que encerrou a execução dessa função, tanto a variável val1, quanto a variável val2, quanto a soma, elas deixam de existir, tá? Terminou a execução, terminou aqui a chave da função, executou o somador, fez a soma, retornou, aquelas informações ali não existem mais dentro da minha memória, tá? Isso é muito importante. E como é que eu faço, então, para utilizar essa função depois? A gente viu como é que cria, como é que a gente faz para utilizar ela? Basicamente, a gente vai chamar o nome da função, abrir parênteses, tá? E fechar parênteses depois, e passar, então, os parâmetros que ele me solicitou, tá? Eu tenho dois parâmetros aqui, val1 e val2, eu passo a informação do val1, vírgula, a informação que vai para o val2. Ele vai executar esse código e vai
finalizar ele conforme eu solicitei. Nesse caso aqui, ele vai somar os dois e vai retornar o cálculo dessa soma, tá? E esse somador, no caso dessa função, eu posso chamar e devolver o retorno dela para dentro de uma variável. Então eu criei uma variável global aqui que eu recebi o valor da soma desses dois números aqui, ou eu posso simplesmente, nesse caso aqui, que nem nesse caso aqui, mostrar a informação na tela. Então eu digo, o resultado da soma de 4 por 8 é, botei aqui o somador 4 e 8, ele vai retornar a soma e já vai imprimir esse cara na tela, tá? Então eu posso tanto atribuir esse valor que retornou lá da função a uma variável, quanto eu posso utilizar ele naquele momento ali e não guardar ele em lugar nenhum. Fui lá, executei a soma, mostrei na tela e terminou para mim aquele momento, tá? Imaginem a ferramenta para calcular a comissão. Mesmo esquema, não preciso guardar isso numa variável para depois mostrar. Eu posso simplesmente mostrar para o cara ali uma lista de funcionários com a comissão que eu tenho que pagar para eles e já é, tá? Se eu tenho uma função void, então, que não tem o return aqui, que é uma possibilidade da gente utilizar, a gente não tem como fazer isso aqui, ó. Se ela é uma função que não tem o return, a gente não consegue atribuir o valor, a função, no caso, o valor retornado à função, para dentro de uma variável, tá? E nem mostrar ela na tela, porque ela não vai conseguir executar isso se não tiver um retorno. Algumas funções, como eu disse para vocês, aqui dentro não tem o return e tem um print, por exemplo, print e soma, que ela vai mostrar o valor da soma lá no final. Mas depende de como a função foi construída, tá? Bom, e se eu quiser, ao invés de passar parâmetros para variável, ou até passar parâmetros, mas eu quero armazenar o resultado daquela função numa variável que está no escopo, que vai continuar no escopo da minha ferramenta, eu posso dizer dentro da minha função que eu vou utilizar essas variáveis globais, tá? Eu vou utilizar uma ou várias variáveis globais. Para isso eu preciso utilizar a palavra reservada global e depois passar quais são as variáveis que eu vou utilizar, tá? Nesse caso aqui eu criei duas variáveis, $A e $B, tá? Criei a função soma, mais ou menos a mesma coisa que a outra, não passei nenhum parâmetro para ela, então é uma função que não recebe parâmetros, e depois eu criei global, então eu disse que eu vou utilizar variáveis globais, e disse quais as variáveis que eu vou utilizar, $A e $B, e depois aqui eu executei, então, o que eu queria executar. Então, o $B vai ser igual a $A mais $B, tá? E no final, eu posso utilizar essa variável depois da execução dessa função. Essa função não tem um return, então ela não faz nada, ela não vai mostrar nada na tela, ela não vai retornar um valor, nem nada do tipo, ele simplesmente vai atribuir um valor a uma variável que a gente sabe, porque a gente utilizou ela aqui, ó, como global, que essa variável vai estar disponível depois no escopo do meu código, tá? Então eu executei a soma aqui e depois eu mandei mostrar a informação que estava em $B. Então, $A vale 1, $B vale 2, eu entrei aqui, chamei a função soma. Quando eu crio uma função aqui, eu não executo ela inicialmente, tá? Então, quando eu criei uma função dentro do meu PHP, no momento que o interpretador leu aquela função, ele guarda essa função em memória, na verdade o nome dela, a informação que chama ela, ele guarda em memória, e depois, num dado momento, quando ele chama ela, aqui nesse caso, é que aí sim ele vai lá e pega essa informação da memória e carrega, e aí executa aquele código da função, tá? Então, quando eu crio ele, quando eu faço esse function soma, nesse caso aqui, eu simplesmente fui lá na memória e disse assim, ó, eu tenho uma função soma, fica guardadinho aí, a hora que ele chamar, a gente vê o que esse cara faz. E aí, por isso que esse tipo de paradigma de programação é chamado de programação estruturada. Então, eu crio uma estrutura, deixo ela guardada em memória, e quando eu chamo ela, aí sim eu vou lá e pego ela e executo. Não é que nem a gente vinha vendo, então, que cada linha que era lida pelo meu interpretador era executada naquele mesmo momento. Agora a gente começa a ter estruturas que são separadas. Eu crio a estrutura, armazeno ela na memória e deixo ela ali esperando. A hora que eu preciso dela, eu vou lá e chamo. Posso chamar uma vez, posso chamar duas vezes, posso chamar 15 vezes, ela vai estar lá na memória todas as vezes esperando o momento de ser executado, tá? Então, nesse caso aqui, então, o $A vale 1, $B vale 2, chamei elas como variáveis globais, então, dentro da função eu estou usando variáveis que estão lá fora, tá? Executei o código, $B é igual a $A mais $B, então $A vale 1, $B vale 2, então $B a partir desse momento vai valer 3.
executou a soma aqui, o dólar B imprimiu o 3. Se eu tivesse um outro soma embaixo, o dólar B vale 3, o dólar A continua valendo 1, o dólar B vai valer 4, e assim vai. Quantas vezes eu precisar chamar essa função soma, ela vai estar disponível para ser chamada e executada, tá? E como eu disse, essa aqui não tem um return, então eu simplesmente armazeno uma informação dentro do dólar B e depois lá durante a execução do meu código eu posso simplesmente imprimir aquele dólar B, que ele vai estar com o valor que foi somado lá dentro da minha função, tá? Falar alguma coisa aqui no chat, deixa eu ver o que é. Ah, o pessoal chegou atrasado, tá bem, sem problema. Dentro do PHP, então, a gente tem uma função, na verdade não é uma função, um tipo de código, vamos botar assim, que se chama recursividade, tá? O que é recursividade? É quando eu tenho uma função que dentro dela ele chama essa função de novo. Vocês já devem ter visto fatorial. Inclusive a gente fez um exercício de fatorial. Lembra o que é fatorial? Lembra o que é fatorial ou não? Não lembro o que é fatorial. O fatorial de um número é quando eu pego os números de 1 até esse número e venho multiplicando eles. Então eu faço 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, até o vezes n lá, que vai ser o número que eu especifiquei, tá? O fatorial, ele é uma função que ele é muito utilizado com recursividade. Quando a gente tem que fazer exercícios de recursividade, a gente normalmente utiliza o fatorial, porque justamente devido a essa necessidade de multiplicar pelo próximo número até chegar ao n, a gente tem essa facilidade de utilização utilizando recursividade, tá? Nesse caso aqui, eu fiz uma função recursiva, então, simples, tá? Que tem algumas coisinhas que eu vou dizer para vocês o porquê que tem que fazer isso, tá? Mas, na verdade, o que ele faz? Ele imprime o que está em dólar A e depois ele chama recursivamente, então, essa mesma função e adiciona mais um nela. Tá? Então, seria a mesma coisa que o fatorial, só que o fatorial multiplicaria pelo próximo número, e no nosso caso aqui, a gente simplesmente vai somando 1 nessa função. Então, se eu chamar essa função aqui com o 1, por exemplo, com 5, sei lá, com 5, vamos botar. Então, eu chamei essa função com 5, ele vai entrar aqui, vai ver se o 5 é menor que 20, ele vai ver que vai imprimir o 5, e depois vai lá e na recursão aqui, vai imprimir. Vai passar para a próxima função, para a próxima chamada dessa função, o 5 mais 1, com 6. Aí vai vir aqui, vai mostrar o 6 e vai chamar de novo o próximo 7. E assim ele vai durante toda a execução do código até ele alcançar um limite, tá? Tem que tomar cuidado quando cria esse tipo de função recursiva com duas coisas. A primeira delas, vocês não sabem, vocês não tiveram uma disciplina de estrutura de dados, mas a gente tem uma estrutura de dados chamada pilha, que ele vai carregando informações uma em cima da outra, tá? E quando a gente chama funções recursivas, internamente dentro do nosso computador, dentro do nosso servidor, ou seja, lá onde está rodando o nosso código, ele cria uma pilha de funções, tá? Então eu executo essa primeira função, essa função chama uma outra, eu executo essa outra, que executa outra, que executa outra. Então ele vai empilhando realmente as execuções das funções. E ele vai armazenando essas execuções em memória, tá? E algumas vezes, dependendo da quantidade de vezes que a gente executa essa função recursiva, depende da função também, ela dá um estouro de pilha. O que é esse estouro de pilha? É quando o tamanho da minha pilha fica tão grande que ela não cabe dentro da memória do computador, do servidor, seja do que for, tá? Se diz que algo entre 100 e 200 execuções de uma função recursiva, de recursividade de uma função, é capaz de dar um estouro de pilha. Mas, em alguns casos, muito menos que isso já pode dar esse estouro, tá? Dependendo do quão complexa é a função que está sendo chamada, com muito menos execuções, ela pode dar o estouro de pilha. Tá? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Eu vou fazer uma função que é recursiva, vou utilizar ela para alguma coisa, eu tenho que tomar cuidado para ela não ser executada muitas vezes, porque se ela for executada muitas vezes, eu posso ter um estouro de pilha e dar ruim, ele simplesmente para a execução do programa e retorna um erro para o usuário, tá?
Outra coisa que tem que ser tomado cuidado, lembram lá no while que a gente tinha os chamados loops infinitos, que ele ficava rodando eternamente aquele negócio porque foi mal desenvolvido? As funções recursivas, elas também têm o loop infinito, tá? Não é loop infinito, mas ele fica chamando ela infinitamente, e isso vai dar também um problema no computador. Em algum momento vai dar um estouro de pilha, tá? Mas ele é considerado um erro de programação quando a gente executa funções recursivas sem a devida interrupção no momento que eu preciso interromper ela, tá? Então são coisas que a gente tem que tomar cuidado quando a gente chama funções recursivas, é que eu tenho que ter uma limitação na quantidade, tá? Não posso deixar ela com loop infinito. E normalmente a quantidade de execuções ela tem que ter uma certa limitação. Não pode ser uma quantidade infinita, porque senão eu posso dar um estouro de pilha no meu servidor e parar de executar o meu código e dar um erro de execução, tá? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre as funções pré-definidas do PHP, tá? O PHP tem N funções. Se vocês forem olhar lá o manual do PHP, vocês vão ver que tem trocentas mil funções. Algumas delas eu já mostrei para vocês para fazer algum comando mais específico, como a parte de array, a gente tem o printr, que eu já mostrei para vocês quando a gente falou de arrays, mas a gente tem várias funções que são pré-definidas no PHP, que foram criadas pelos desenvolvedores do PHP, que facilitam o nosso desenvolvimento, tá? A gente tem funções para debug, a gente tem funções para array, a gente tem funções para variar, para strings, para textos, no caso, a gente tem funções para validação de variáveis. Então a gente tem uma série de funções que podem ser utilizadas, e tem várias outras, tá? Mas eu trouxe aqui as que são mais utilizadas e que a gente vai poder utilizar dentro dos nossos programas, dentro dos nossos trabalhos, seja o que for, tá? Todas as funções pré-definidas, elas estão no manual do PHP, então que é em php.net aqui, tá? Lá tem tudo que é função que vocês possam imaginar, inclusive funções para trabalhar com banco de dados, funções para trabalhar com números, tem zilhões de funções, tá? Mas a gente vai falar então de algumas que são mais utilizadas, tá? As primeiras delas que eu vou falar para vocês são funções utilizadas para debug. O que é debug? Eu quero ver a informação que está numa variável, eu quero ver que tipo de dado está ali, eu quero ver alguma coisa desse tipo, eu posso utilizar uma dessas duas funções, tá? Uma delas a gente já viu, que é o printr. Quando a gente quer visualizar todas as informações de um array, a gente pode utilizar o printr. E a outra é o vardump. O vardump, basicamente, ele imprime o valor que está contido numa variável ou dentro de um valor, se for o caso, tá? Então eu posso passar para ela um número, um booleano, uma string, ou eu posso passar uma variável que tem qualquer uma dessas informações dentro, que ele vai fazer o quê? Ele vai analisar aquela informação, verificar que tipo de dado tem ali, e mostrar qual é o valor que está armazenado dentro daquela variável ou daquele valor específico, tá? Então aqui eu utilizei o vardump 3.1, ele me disse que é uma informação ponto flutuante, tá? E disse qual é o valor que está lá dentro. Aí eu passei um vardump false, então, ele disse que é um booleano falso, nesse caso, e eu passei um vardump um texto, então um texto de teste. Ele diz que é uma string, então uma informação textual, tem 14 caracteres, então ele conta inclusive a quantidade de caracteres que tem num texto e mostra o texto ao lado, tá? Então eu posso utilizar esse vardump para os mais diversos casos. Eu posso utilizar dentro de variáveis, eu posso utilizar com informações retornadas de uma função, então eu posso utilizar ele sempre que eu precisar ver uma variável e qual é o tipo de informação que está ali dentro. Isso aqui é muito utilizado, inclusive teve algumas pessoas que me perguntaram como é que faziam para saber qual é o tipo de dado. Não sei se foi da turma de vocês, porque eu dou aula para uma outra turma de PHP também, e me perguntaram, professor, como é que eu sei qual é a informação que eu estou trabalhando, porque tinha no trabalho, tinha alguma coisa, que não lembro o que era, que quiseram usar, que trazer uma informação do formulário e queria fazer uma validação em cima daquilo ali, e ele queria saber se era um texto, se era um número, coisa parecida. Eu disse, olha, se tu quer só para tu saber, utiliza aqui o vardump e vê qual é o valor que está retornando naquele get ali, por exemplo. Get normalmente volta como string, mas como eu não queria entregar de
mão beijada para a pessoa que me perguntou, eu disse, utiliza esse tipo de coisa que tu vê. Então, tu tem algumas possibilidades de utilizar essas funções e verificar os valores que estão ali dentro, tá? A gente tem o printr, então, que mostra as informações contidas em um array. Deixa eu ver aqui. Qual a diferença entre ARSort e RSort? ARSort eu nunca ouvi falar. Deixa eu ver aqui. Vamos ao php.net. O Amansa louco do PHP. php.net. ARSort. Ó, o ARSort ordena um array em ordem decrescente, mantendo a associação entre os índices e os valores. E o RSort ele faz quase a mesma coisa, só que, se eu não me engano, ele não preserva os índices. Ó, ordena array em ordem decrescente, a mesma coisa. Só que o primeiro, o RSort, ele ordena e mantém os índices. Aqui, olha, esse caso aqui, não interessa qual era a ordem que estava antes, ele passa a ser a nova ordenação. E o ARSort, deixa eu ver se ele mostra aqui embaixo. Ó, ele mantém lá a ordenação conforme estava na hora da criação do array. É isso a diferença. Nunca tinha ouvido falar do RSort. Só usei o RSort algumas vezes. Não, só eu vi, foi na internet mesmo que eu tava pesquisando algumas coisas ali para poder fazer as atividades e aí tinha aparecido isso. Só Sim. que igual eu não conseguia mostrar a função aí depois. Aí eu acabei trocando por RSort. Eu nunca tinha ouvido falar do RSort. Nunca tinha utilizado. O RSort já utilizei algumas vezes, mas eu vou mostrar para vocês hoje, se eu não me engano, é só a sorte, que faz quase a mesma coisa, só que a RSort é em ordem decrescente e o sort tu pode escolher qual é a ordem. Não, e o sort é a ordem crescente. Mas é só para você saber, tá? Mas aqui a função printr é basicamente para tu imprimir todas as informações que estão dentro do array, tá? E aí tem um conselho de professor, sempre que for utilizar o printr, utilizem, façam um eco no pré e depois encerrem a tag pré do HTML, que ao invés de mostrar o array todo numa linha só, ele mostra o array dessa forma aqui, tá? Fica mais fácil de enxergar as informações dentro do array, o que está dentro de quê, porque ele faz essa indentação aqui e a gente consegue ver mais fácil. Mas isso aqui, se tu não utilizar, vai mostrar tudo numa linha só, dá para ler também, mas acaba ficando um pouco mais confuso, tá? Bom, o que a gente tem aqui também? Alguns arrays para manipulação algumas funções para manipulação de arrays, tá? A gente tem o array reverso, array slice, o sort, eu não botei aqui o rsort, que também dá para utilizar. A gente tem o inArray, então verifica se tem uma informação dentro do array, e o count, que conta a quantidade de vezes que alguma coisa aparece, aliás, a quantidade de informações que tem dentro do nosso array, tá? Então aqui eu tenho o array reverso, então, que é uma função do PHP pré-definida, que recebe um array e retorna, então, esse array invertido, tá? Então, se eu tinha lá um array 1, 2, 3, 4, se eu utilizo essa função, ele fica 4, 3, 2, 1, tá? Então, aqui tem o input, tá? Criei um array lá com o meu input, tem PHP 4.0, e depois eu tenho um outro array dentro, tá? O array reverso, então, ele simplesmente vai pegar isso aqui, como eu disse, e vai inverter. Então, a gente tem aqui o array inicial, o input ali. Depois eu tenho um array reverso, então, primeira coisa que tem dentro dele, então, é o array. Depois o 4, e depois o PHP por último, tá? E aqui eu mudei, então, a chave, tá? Então, a chave do PHP que era 0 passou a ser 2, do 4, que era 1, continua sendo 1, porque só tinha 3 informações ali, e do 2 passou a ser 0, tá? E eu tenho um parâmetro que pode ser utilizado nessa função, que diz se eu preservo ou não a informação, as chaves que estão dentro daquele array, tá? Então eu posso utilizar isso aqui, sempre que vocês verem no manual do PHP informações entre colchetes, assim, usando nos parâmetros, é que aquele parâmetro é opcional, tá? Se eu não passar, ele tem um valor pré-definido para ele, e o valor pré-definido para ele é o falso, tá?
Então, se eu quero passar alguma coisa para ele, eu boto aqui uma vírgula, digo para ele true, por exemplo, verdadeiro, que ele vai fazer o array reverso, mas vai manter, então, as chaves preservadas. Então, ó, o array lá, que era o 2, passa a ser o primeiro aqui, mas ele continua com a chave 2. O PHP, que era 1, continua com 1, e o 4, que era 1, permanece com 1, e o PHP, que era o 0, permanece com 0. Eles só mudaram a posição deles internamente dentro do nosso array, tá? Mas a chave dele continua sendo a mesma. Quando a gente utiliza esses arrays assim, com chaveamento automático, não é comum utilizar isso aqui, tá? Mas quando eu faço esse tipo de coisa, utilizando chaves pré-definidas, então, eu tenho lá que o A é igual ao PHP, vai ser o PHP, o 2 vai ser o 4.0 e o XYZ vai ser o array greenhead ali, aí sim é comum a gente utilizar o manter as chaves para não perder essas chaves nomeadas que a gente passou na hora da criação do array, tá? A gente tem um array slice, então, que ele corta partes de um array, se eu precisar, tá? Então, eu posso ter, retirando desse array, então, algumas partes dele, tá? Então, aqui eu tenho criei um array lá, A, B, C, D, E, E, tá? E depois eu criei um array slice, então chamei a função array slice, passei para ele aquele array lá que eu criei o meu input, e daí eu começo a passar as informações o quanto eu quero recortar esse array, tá? Nesse primeiro caso aqui, eu coloquei os dois que são obrigatórios, então eu sou obrigado a passar um array para ele e um número que vai ser a partir da onde que eu vou pegar esse array, tá? Então nesse caso aqui eu passei o 2, então ele vai vir aqui, vai vir 0, 1, 2, então eu tenho que pegar a partir deste cara aqui. Como eu não passei nenhum outro número, ele vai pegar daqui em diante, tá? Então ele vai retornar o C, o D e o E neste caso aqui, tá? Bom, o segundo, eu fiz outro array slice, passei o mesmo array de entrada lá, e aí eu passei para ele o offset, que é a partir de onde? De -2, tá? Então, se eu boto o número positivo aqui, eu estou contando do primeiro, sendo que o primeiro vai ser o 0 sempre. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, nesse caso aqui. E quando eu boto um número negativo, eu venho de trás para frente. Então, eu conto esse cara aqui primeiro. Só que quando eu venho de trás para frente, eu não tenho 0. Então, aqui é -1, -2, -3, -4, -5. Então, sempre que eu venho de trás para frente, eu venho contando a partir do 1 até chegar no final, tá? Então, quando eu disse -2 aqui, eu venho -1, -2, então este cara aqui seria a partir dele, só que eu disse que eu vou pegar só um, então eu vou retornar só ele. Então, eu consigo fazer esses recortes, então eu quero só uma peça, eu quero 2 peças do array, eu quero pegar, sei lá, os 4 últimos informações do array, então eu posso fazer esse tipo de coisa, tá? E aqui, por último, então, eu botei uma mesma array de input, comecei no 0, então a posição 0 é o A aqui, e disse que eu vou pegar 3 posições, então vai pegar o A, o B e o C nesse caso aqui, tá? E neste caso, nessa função, eu também tenho aquele parâmetro que é para preservar as chaves, tá? Então, se eu passar ele como verdadeiro, ele vai fazer o recorte e vai manter as chaves que estão dentro desse código, tá? Desse array inicial, na verdade. A gente tem o sort, então, que recebe também um array, tá? Como entrada, e ele pode ou não receber uma flag, tá? Se eu só recebo o array, eu vou pegar aquele array, vou inverter ele no tipo padrão, tá? O tipo padrão dele é o sort regular, que ele compara tudo. Ele não muda os tipos dos dados e ele simplesmente compara eles e tenta ordenar eles de alguma forma, tá? Tem alguns probleminhas, principalmente quando a gente tenta ordenar números e letras, dá um pouquinho de confusão. E a gente tem os outros dois tipos, que são o sort numérico e o sort string, que ele converte aqueles dados para um tipo de dado específico e aí ele tenta comparar com aquele tipo de dado específico, tá? Normalmente, tá, o que o pessoal costuma fazer para fazer uma ordenação mais bem organizada é converter isso em string, porque daí eu pego os números, converto eles em strings e ordeno isso de forma mais fácil, tá?
mas tem alguns casos que se prefere converter em números. E aí eu pego as strings, um texto lá, e tento converter em um número. O PHP faz isso, mas dá umas confusão desgraçada, tá? Dá uns erros cabuloso. Então, às vezes, é melhor tu deixar o regular mesmo, o sort regular, que ele internamente vai tentar identificar o que é a ordenação, qual é a ordenação certa, tá? Mas se quiser utilizar os outros, também está disponível lá. Então, aqui eu fiz uma variável lá, um array, frutas, tá? Que recebeu limão, laranja, banana e maçã. Executei o sort e aí eu reordenei isso e deixei eles em ordem alfabética, tá? E ele fez, então, a alteração aqui do meu... das chaves. Eu não tenho como preservar as chaves se eu faço uma ordenação desse tipo aqui, tá? Aqui tem uma outra função que é utilizada com arrays também, que é a função in array. Então eu verifico se dentro daquele array que eu estou pesquisando ali tem uma informação específica. Então eu criei aqui um array de sistemas operacionais, tem Mac, NT, Iris e Linux. E aí eu faço lá, nesse caso aqui, um if, verifico se tem in array Iris no sistema operacional. Se tiver, eu mando mostrar. Tem esse Iris no sistema, né, dentro daquele array? Sim ou não? Tem. Tem. Então ele vai mostrar o tem Iris. Bom, o segundo caso, verifica se tem dentro do array Mac nesse array. Tem ou não tem? Também tem. Também tem. Alguém discorda? Eu acho que ele não vai mostrar porque ele tá com letra minúscula. Exatamente. Quando eu utilizo esta função, tá, e algumas outras funções do PHP, ele verifica exatamente aquela grafia que foi escrita, tá? Então, este cara aqui, ele vai dizer que não tem, porque esse aqui tá com letra minúscula, aquele lá com letra maiúscula, tá? Então, tem que tomar cuidado quando for utilizar esse tipo de coisa, verificar dentro do array se tem alguma informação, principalmente quando é o usuário que digita, para tentar identificar se realmente aquilo ali existe ou não dentro do nosso array, tá? Tem algumas funções de string, depois que eu vou mostrar para vocês, que a gente tem como converter tudo em maiúscula, tudo minúscula, para evitar esses problemas de, o usuário digitou de um jeito e estava de outro lá no meu banco de dados, ou no meu array, ou seja lá o que for. Então a gente tem algumas funções que servem para isso, tá? Mas nesse caso aqui, ele não vai achar, justamente porque esse aqui está em minúsculo e esse aqui está em maiúsculo, e ele diz que não são a mesma coisa, tá? E a gente tem o count, então, que conta a quantidade de informações que tem dentro daquele nosso array, tá? Então ele vai pegar lá, vai calculando, vai pegar 1, 2, 3, 4, cada uma das posições que tem, e vai retornar essa contagem para o nosso programa. Bom, variáveis de string, está acabando a nossa aula. Então, essas funções são utilizadas para mexer com string, tá? A gente tem algumas funções para tirar espaços, que são as primeiras ali. A gente tem algumas informações para converter em caixa alta, caixa baixa, várias funções possíveis, tá? A primeira que eu vou mostrar para vocês, então, é a função rtrim, tá? Ela basicamente remove os espaços em brancos no final da string. Então, imaginem que vocês estão pegando um dado que vem de um formulário, por exemplo, e o usuário digita lá o nome dele e começa a dar espaço depois. Então, ele dá um monte de espaços e, na hora de submeter, ele envia com esse monte de espaços. Vocês podem utilizar, então, a função rtrim, tá? Que vai remover esses espaços do final da string e ficar somente com o que foi escrito pelo usuário realmente, sem esses espaços no final, tá? Então eu executei lá, peguei essa variável $A, criei um hello world lá com um monte de espaços depois, inclusive com caracteres de tabulação, tá? Como se tivesse apertado Tab no teclado. Executei um var dump nesse cara aqui, então ele disse que é uma string com 21 caracteres e mostrou lá o hello world com espaço no final. Depois eu criei um var dump, então utilizei o rtrim, então essa função específica no $A, e ele me disse que é uma string, então, com 13 caracteres, que ele removeu todos aqueles caracteres de espaço que tinha no final e mostrou lá o hello world só para mim, tá? Então essa é uma função que é utilizada para tirar espaços no final da minha string, do meu texto.
A gente tem a função trim, tá? Que além de remover os espaços do final, ela também remove os espaços do início. Então, se o usuário começou a botar um monte de espaço, depois escreveu o nome dele, depois deu mais um monte de espaço depois do nome dele, eu posso, em algum momento, querer tirar esses espaços. Para isso, então, eu utilizo a função trim. Então, fiz a mesma coisa, eu criei uma variável, botei espaços no início e espaços no fim, executei o var dump, ele me disse que é uma string com 40 caracteres, e depois eu utilizei um var dump na função trim, e aí virou uma string com 29 caracteres, tá? Então, a função trim, ela serve para tirar espaços tanto do início quanto do fim, e a função rtrim é somente do fim. Bom, agora a gente tem as funções para mexer com caixa, tá? Então, caixa alta, caixa baixa, converter os textos em maiúsculos ou minúsculos, tá? O str to lower, então, ele converte em caixa baixa. Então, eu pego todos os caracteres que são maiúsculos, estão em maiúsculo na minha string, no meu texto, e converto eles para caixa baixa, tá? Ou para minúsculo. Como é que funciona, então? Eu criei uma string aqui, que eu coloquei uma informação lá dentro, que tem letras maiúsculas e minúsculas. No final, eu peguei lá e converti, utilizei a função str to lower, então converte em minúsculo, passando essa string como entrada, e no final ele vai me mostrar aquela mesma frase ali, dessa forma aqui. Então, tudo minúsculo, sem problema, tá? Aí aqui a gente tem a função str to upper, então ele converte as letras que estão minúsculas para maiúsculas. Então, a mesma frase que eu tinha anteriormente, tá? Escrita com maiúsculas e minúsculas, passei o str to upper e ele imprimiu toda ela em maiúsculas, como se alguém estivesse gritando, tá? Então, a ideia é a gente converter em caixa baixa, caixa alta. Então, se eu tivesse utilizado naquele array dos sistemas operacionais, que eu estivesse fazendo uma busca, eu podia botar todo o array em letra maiúscula e daí eu pegava o dado que eu queria comparar e jogava ele nessa função aqui e comparava uma coisa com a outra. Aí sim eu não ia ter problema com como é que o usuário digitou, se está maiúsculo, se está minúsculo, esse tipo de coisa. Simplesmente converte tudo em maiúsculo ou tudo em minúsculo, passa para o array e manda verificar lá se tiver tudo salvo com maiúsculo ou minúsculo lá também. Tem esse problema. Não sei se vocês já viram os gols do Fantástico, quando o cara faz o gol contra, que eles mostram o nome do jogador invertido, com as letras invertidas. A gente tem essa função strHave, que faz a mesma coisa, ele simplesmente pega aquela string ali e inverte ela ao contrário, que é o primeiro caractere passa a ser o último, e o que é o último passa a ser o primeiro, tá? Então a gente utiliza, dei um eco aqui na função strHave com hello world, ele mostra exatamente esta informação aqui, tá? Uma outra função que é utilizada também é a função strlen, então, que verifica o tamanho de uma string. Então, vai retornar a quantidade de caracteres que tem nessa string, e aí eu posso utilizar isso para qualquer coisa que eu precisar. E a gente tem o strReplace, que é uma das funções, vamos botar, mais utilizadas dessa parte de função de strings, que é quando eu quero substituir informações dentro de uma string, tá? É muito utilizado quando eu quero tirar acentos de palavras por N motivos. Então, tem algumas vezes que a gente quer salvar informações no banco de dados, mas não quer que salve acentos. Então, a gente quer converter, por exemplo, o que é ser cedilha, a gente bota com C só para manter a frase, a palavra, vamos botar assim, mas sem armazenar os acentos, porque o banco de dados não aceita acentos, porque está configurado como, sei lá, em inglês, que não tem acentuação, coisa desse tipo, tá? Mas, no caso aqui, a gente pode trocar qualquer coisa, tá? Então, eu criei uma frase: você comeria frutas, vegetais e fibras todos os dias? E daí mandei fazer um replace, então, um strReplace nessa string, passei essa string como parâmetro e disse que eu vou procurar comeria e substituir por beberia. No final, quando eu mandar imprimir esse cara na tela que está aqui embaixo, ele vai ficar: você beberia frutas, vegetais e fibras todos os dias? Então, eu simplesmente substituo uma coisa pela outra, tá? Procuro esse cara aqui e substituo por esse. Novamente, isso aqui tem que estar exatamente igual àquilo lá. Se tiver com letra maiúscula e outro com letra minúscula, ele não acha. Aí tem uma outra forma de utilizar isso aqui, que é o que se usa normalmente quando a gente trabalha com acentuação. A gente faz um array com todos os acentos possíveis e depois faz um outro array com todas as substituições. Então, quando eu tenho C cedilha, eu vou substituir por um C. Se eu tenho um A com acento, eu vou colocar um A sem acento e por aí vai, tá?
Então eu crio um array com as informações que eu quero buscar e um outro array com as informações que eu quero substituir. E eu passo isso lá para o meu str replace. Então eu passo a frase, utilizei aquela mesma frase lá, você comeria frutas, vegetais e fibras todos os dias, e procurei as informações saudáveis, frutas, vegetais e fibras, e substituí por saborosos. Então pizza, cerveja e sorvete. Ficaria como? Você comeria pizza, cerveja e sorvete todos os dias? Tá? Então, eu faço a busca por essa informação e substituo pela outra. E se eu tiver pizza, se eu tiver frutas 2 vezes na frase, ele vai trocar as 2 vezes por, nesse caso aqui, pizza, tá? Então, se eu tivesse comeria aqui 2 vezes, ele substituiria todas as vezes que aparece comeria pelo beberia, tá? E aí a gente tem uma outra função que faz uma contagem de substring. O que isso quer dizer? Eu posso pegar um pedacinho, eu tenho um texto lá qualquer, e eu posso pegar um pedacinho de texto, uma palavra, ou um pedacinho de uma palavra, ou coisa parecida, e ver quantas vezes ele aparece dentro desse texto, tá? Então aqui eu criei uma frase, this is a test, então fiz uma frase qualquer, tá? E depois eu mandei contar dentro dessa frase quantas vezes aparece is, tá? Então ele vai procurar aqui, vai ver, ó, this apareceu uma vez, is apareceu 2 vezes, apareceu mais uma vez? Não. Então ele retornaria 2 nesse caso aqui, tá? E eu posso pegar qualquer coisa, eu posso pegar uma letra, posso pegar um pedacinho, uma palavra, posso pegar um trechinho, ele vai contar quantas vezes aquilo ali aparece na minha string. E a gente tem uma função HTML Special Chars que substitui os caracteres especiais do HTML, como por exemplo, o menor que, o maior que, as aspas e por aí vai, praticamente todas as informações do HTML que não são textuais, ele tem uma função, um caractere lá dentro do próprio HTML que são convertidos naqueles caracteres, tá? Então, se eu estou disponibilizando um programinha, por exemplo, um CMS, gerenciador de conteúdos, que permite com que pessoas informem textos em HTML ou informações em HTML, façam uma página HTML, e eu tenho que salvar isso no banco, eu não posso salvar este cara aqui no banco. Eu tenho que internamente converter aquilo ali nisso aqui para poder salvar isso aqui no banco, para botar uma quebra de linha lá no banco. Porque se eu boto isso aqui no banco, ele pode em algum momento querer interpretar isso aqui como se fosse uma parte da SQL lá que eu estou executando, tá? Então, para salvar no banco, eu faço essa conversão com HTML Special Chars, que ele converte todas as tags do HTML em códigos, tá? Então, esse tipo de código aqui é comercial, alguma coisa, ponto e vírgula no final, e armazena exatamente isso no banco de dados, tá? Depois a gente tem informações para validação de variáveis, então, funções para validação de variáveis, tá? A gente tem aqui algumas delas, o iset, que verifica se está setado ou não aquela variável, por exemplo, tá? Então, eu crio uma variável e vejo se ela está setada ou não. Se ela não tiver setada, ele retorna false. Se ela tiver setada, ele retorna true. Tá? A gente já utilizou isso, vocês já podem ter utilizado isso no trabalho de vocês, inclusive, que eu mostrei. A gente tem uma função isString, então, que verifica se aquela string que está sendo retornada, se aquela informação que está sendo retornada é uma string ou não, tá? A gente tem o isNumeric, que verifica se aquilo ali é numérico, então pode ser ponto flutuante, pode ser inteiro. Inclusive, strings com números, ele retorna como verdadeiro, como esse caso aqui do início, ó. E a gente verifica se é nulo, então, se é null, que é uma forma de invalidar, vamos botar assim, variáveis. Então eu posso criar uma variável como nulo e aí eu verifico se ela está como nulo ou não em algum momento do meu código, pode ser utilizado, tá? Validação de formulários. Então a gente tem algumas funções que podem ser utilizadas para validar formulários, tá? A gente pode utilizar o trim, então aquele para tirar informação, espaços do meu código, da informação que foi passada para mim, então pelo get, por exemplo, pelo post, seja o que for, tá? E eu posso fazer uma validação com isso, se aquilo ali é nulo, se está vazio, se está vazio é assim, na verdade, se veio como nulo, coisa parecida, tá? Então eu posso fazer essas verificações. Eu posso fazer uma verificação, por exemplo, no $idade lá, que tem, verifica se ele é maior de idade, então eu faço uma verificação se a informação que está lá veio correta, tá?
E-mail eu posso verificar dessa forma aqui, então eu faço uma substr count, então eu faço uma contagem se existe aquilo ali. Então passei o $e-mail, procurei um arroba, então se tiver um arroba dentro daquele e-mail, eu estou garantindo que está certo. Não garante nada, mas isso aqui é uma forma mais simples de fazer essa verificação, tá? Pelo menos procurar se tem um arroba dentro daquele e-mail. E depois eu faço uma demonstração, imprimo na tela lá se está certo ou se está errado aquela informação. Se teve algum erro naquela digitação ali, tá? Então isso aqui é uma validação simples, tem validações muito mais complexas. A gente pode, por exemplo, no e-mail, utilizar expressões regulares, que a gente não vai ver na nossa disciplina, mas que é um negócio que é muito interessante para tu validar e-mail, validar endereço URL, esse tipo de coisa, tá? Que aí eu procuro partes específicas, eu verifico se tem um .com lá, por exemplo, eu verifico se tem um arroba, posso verificar quase qualquer coisa, tá? E a gente tem a validação com jQuery, tá? Que basicamente faz a mesma... Aliás, o envio de formulários por jQuery, tá? Que basicamente faz a mesma coisa. Eu envio esses dados pelo jQuery, lá dentro, internamente, ele vai fazer o processamento. O PHP vai fazer essa validação, tá? Vocês já devem ter ouvido falar como é que funciona o Ajax nas aulas de jQuery. Aliás, nas aulas de JavaScript. Sim ou não? Você tá como sim. Bom, Eu lembro, a gente não viu isso. vocês não viram Ajax? Vocês não viram JavaScript? A gente viu, mas não lembro que aprendedor isso. Tá, então isso aqui é uma forma de fazer o envio de um formulário, tá? Sem sair da página, vamos botar assim, tá? O Ajax, ele é uma função do jQuery, então, tá? Que a gente consegue enviar informações, dados de um array para o servidor sem utilizar, sem enviar o formulário realmente, sem atualizar a página, por exemplo, tá? Mas se vocês não viram, não tem problema, eu passei uma atividade para vocês enviarem por Ajax. Eu vou fazer uma videoaula, então, explicando como é que funciona essa parte do envio de dados por Ajax, por JavaScript, tá? E aí eu disponibilizo para vocês poderem fazer, então, essa atividade 2 aqui. A atividade 1, basicamente, vocês vão criar esse formulário aqui, não precisa ser, a formatação não precisa ser igual, então não precisa ter o CSS para deixar verde, esse tipo de coisa, tá? Mas eu quero que vocês criem esses campos no HTML, tá? E depois vocês vão fazer a validação desses campos aqui, tá? Então todos os campos são obrigatórios, a pessoa deve ser maior de 18 anos, os e-mails devem ser iguais e válidos, então tem que ter um arroba lá nos e-mails, e a pessoa é obrigada a aceitar os termos, tá? Então vocês têm que validar isso aqui de alguma forma. E esse aqui, deixa que eu vou fazer uma videoaula para vocês explicando como é que funciona o envio de dados pelo Ajax. Pietro, fala. Pietro levantou a mão. Pietro? Professor, acho que o mic dele tá ruim, senhor. Pois é. Ana Luísa, fala. Nossa, a única das atividades que eu fiquei com dúvida foi assim. Pode dar alguma dica? Atividade 5 de qual semana? Semana passada? Não, dessa mesmo, da 6, que termina hoje o prazo de entrega. Tá, então, tá. Deixa eu abrir aqui o slide para mim ver qual é a questão, porque também é muita coisa para minha cabeça. Opa, não é esse. Bom. Que desgraça isso. Cadê tu? Tá aqui. Aqui. Tem um programa que peça ao usuário informar quantos pacientes uma clínica pediátrica atendeu. Então, abro o input para cada paciente para que sejam informadas as idades. Ao fim, mostro na tela a porcentagem de pacientes e que cada uma das idades possui pelo menos um paciente. Tá. O que tem?
O que tu não conseguiu fazer? Eu não entendi muito bem como é que eu vou fazer esse comando para. Eu sei que é uma repetição, mas só que eu não entendi como é que eu vou fazer de pegar os valores e iniciar um while. Sim, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui. Pacientes.php, por exemplo. Tá, primeiro tem que criar o primeiro formulário. Form. Opa. Deixa eu... Aqui mesmo. Method. Vou mandar pro get. Input. Text. Não, aqui é numeric, né? Name. Sei lá. Quantos? Aqui um input. Submit. Pronto. If. E set. Opa. E set. Dollar get. Eu faço uma verificação, está setado esse dólar get. Ah, mas isso aqui tem que ficar depois, né? Aqui. Se tiver setado, eu faço um... Até fazer um while, tudo bem. Ó. Dólar A igual a 0, por exemplo. Vamos fazer igual a 1. While dólar A menor igual dólar underline get quantos. Aí aqui, provavelmente, como tu vai estar no primeiro, tu vai fazer um... Ô, senhor, pode compartilhar a tela, por favor? Ah, não tá compartilhando, desculpa, tô escrevendo aqui sem compartilhar a tela. Não sei porque que eu descompartilhei a tela também. Apareceu para vocês? Sim. Então tá. Então eu fiz aqui um formulário simples, tá? Que só passa o número. Aí depois eu fiz aqui, vou fazer aqui um outro formulário, tá? Então eu vou ter que fazer, se tiver setado, a gente faz, encerra o PHP, HTML, HTML 5, não dá ruim. Isso aqui. Meio bagunçado, mas vai funcionar. Opa. Então eu fiz aqui, ó. Tem um formulário, tá? Um input type number e um input type submit. Enviei isso. Se esse quantities, que é o number, tiver setado, ele vai entrar aqui e vai criar um outro HTML
tá? Onde ele vai ter um outro form. Falta fazer o form aqui. Form. Action. Vai mandar para cá mesmo. Method. Igual. Aí eu mando pro post. Pronto. Vai ficar diferente. Tá. Aqui. If. E set. Dólar underline post. Eu vejo o que eu vou passar aqui. Aqui eu uso o else if. Pronto. Então aqui a gente vai ter um form, tá? Então eu fiz aqui, ó. HTML, um form, e aqui eu tenho que criar os campos do form. Dentro do while aqui, eu verifiquei se eu criei uma variável $A, verifico se o $A é menor que a quantidade, então que eu passei aqui embaixo, tá? Que eu vou receber do formulário aqui embaixo. Se o $A for menor que aquilo ali, ele vai mostrar echo input type. Deixa eu mudar isso aqui para simples, que fica mais fácil. Number, name, e aí é que vem o pulo do gato. Se eu passar aqui, por exemplo, o nome, sei lá, idade, só assim, eu tenho um problema, porque daí ele vai, na hora que eu for submeter o segundo caso, ele vai receber tudo numa variável só, e aí só vai pegar o último idade aqui. Aí eu tenho que utilizar alguma coisa que eu consiga criar isso num array, por exemplo, que eu consiga passar essa informação. Então eu posso passar diversas partes, por exemplo, do meu código. Aspas simples. Opa, aqui é vírgula. E aqui eu posso passar o $A, por exemplo. Eu vou ter lá idade 1, idade 2, idade 3, idade 4, vai ter várias idades. Ou eu posso fazer uma coisa um pouquinho mais inteligente, tá? Que também é utilizado. Que é utilizar assim. Então eu crio um array dentro do PHP, dentro do HTML, tá? Na hora que ele enviar isso lá para o meu $post, ele vai ser um array, tá? Então eu consigo pegar esse cara aqui e ele vai criar vários... Ele vai criar vários campos com essa formatação aqui. Deixa eu botar um BR aqui para não dar problema. E vamos executar esse cara. Ah, tem que botar aqui embaixo. Um input. Submit. E eu posso passar aqui em cima um input. Isso tudo aqui é forma de fazer, né? Tem várias formas de fazer. Input type hidden, name, quantidade, se eu quiser saber quanto eu tenho que passar, só que TD. Quantidade, value, igual, aí sim aqui eu boto um PHP. E aí teve alguém no trabalho que quando foi fazer isso aqui fez errado, que não botou esse echo, só botou o $, underline get aqui. Ficou errado, $underline, $. Meu Deus do céu. Underline get once. Tá, então quando for criar, colocar a informação lá, tem que não pode esquecer do echo, tá? Put type hidden, tá, salvei. Vamos ver como é que ficou esse Mas cara. por que ele PHP ali dentro do input? Hã? Isso aqui vai passar um valor, porque eu estou setando um valor específico para dentro desse input já. Esse aqui não vai ser o usuário que vai preencher. Esse aqui ele já vai vir preenchido quando carregar a página. Agora eu mostro para vocês.
Cadê? Aqui, pacientes. Opa, não mostrou. Por que não mostrou? Tá, já sei. Voltou. Aqui. Ó, então aqui eu tenho o meu formulário inicial, tá? Carregou, tá aqui. Então eu tenho o formulário inicial, onde eu tenho um input e um submit. Então eu boto aqui que eu quero 3 pacientes. Envia. Ó, ele foi lá, criou os pacientes, tá aqui, ó. Pressionar elemento. Eu tenho o idade 1, idade 2, idade 3, tá? E eu tenho aqui aquele input type hidden que eu criei lá, com QTD, que o valor dele é 3. Então eu já sei que tem 3 pacientes e aqui tem o campo para colocar a idade dos 3 pacientes. Só que não esqueci de fazer uma coisa aqui. Então aqui, post QTD. E aí aqui depois eu vou tratar as informações vindo do post. Dólar QTD. E, por exemplo, vai ser igual a dólar underline post. QTD. E aqui, dólar idades. Vai ser igual a dólar underline post. Idade. Aqui esse dólar idade vai ser um array. Claro que eu não vou fazer o que eu... Eco. Eco. R, dólar idade. Aí eu passo aqui. Um aluno tinha... Um paciente tinha 19 anos, o outro tinha 25 e o outro 32. Eu envio isso, ó. Tá lá, já tem um array certinho com todas as informações dos pacientes. Aí é só fazer o que ele solicitou ali no problema, que é mostrar a percentagem de pacientes em cada uma das idades que possui pelo menos um paciente. Aí tu tem que fazer lá a verificação quantos pacientes tem, o total, no caso, para que pelo 100%, e aí depois vai dizer quantos tem tal idade, quantos tem tal idade, quantos tem tal idade. Entendeu? Entendi, sir. Ficou mais claro agora. Essa Mais ou menos. gravação depois vai estar no Moodle. Vai estar né, no sir? Moodle, sim. Tá. E eu vou disponibilizar para vocês também esse código aqui, disponibilizo para vocês terem uma base de como fazer, tá? Não precisa, Tranquilo. não é obrigatório usar ele, mas pelo menos vocês têm um norte. Tá bom. Muito obrigada, Tá? sir. Nada. Tchau, pessoal.